Boa tarde. Vamos agora falar de sistema de coordenadas cartesianas no plano. Então, vamos agora tomar dois eixos, OX e OY, dois eixos, está aqui OX, OY. Portanto, são duas retas com orientações, dois eixos que se cruzam num ponto zero, que é a origem, né, de um plano que nós chamaremos de alfa, plano onde estão o X, o OX e o OY é chamado plano alfa, por exemplo. Okay? O ponto onde eles se cruzam é a origem e cada eixo tem a sua unidade de comprimento. Né? Tem uma unidade de comprimento para o X, uma unidade de comprimento para o Y. Seja P um ponto no plano, vamos determinar as coordenadas deste ponto, né? As coordenadas cartesianas em relação aos eixos OX e OY. Como fazemos isso? Bom, como está aqui representado, fazemos o seguinte. Desenho uma reta Y paralela ao eixo OX passando pelo P. Okay? Estas duas retas aqui são paralelas. Eu passo esta reta Y paralela ao eixo OY, passando pelo meu ponto P, né? E determino a interseção desta reta com o outro eixo, o OX. E depois vice-versa, desenho uma reta X paralela ao eixo OX, passando pelo P, e seja P2 a interseção desta reta com o outro eixo, o OY. Okay? Então fixamos, através do P, através de duas retas paralelas aos eixos via P, passando por P, nós fixamos o P1 e o P2, com uma interseção dessas retas paralelas aos eixos com os próprios eixos. Bom, agora nós definimos a abscissa x de P como o comprimento OP1, se OP tem sentido positivo, é o mesmo que o eixo, o mesmo sentido do eixo OX, ou é o segmento nulo, ou caso contrário, a abscissa é menos o comprimento. Ok? Então, o que nós fazemos, voltamos aqui atrás, agora vou chamar que o comprimento daqui para cá é a abscissa do ponto P. E este comprimento é medido de acordo com o sentido. Neste caso, o sentido é positivo, então é o valor de comprimento, mas se este P estivesse no lado de cá, né, isto aqui seria um segmento começando em O que iria em sentido oposto, aí a coordenada, a abscissa, seria menos o comprimento. Okay? Já a ordenada é a respectiva coordenada na direção ao Y. A ordenada y de P é o comprimento OP2, se o OP tem sido positivo, né, ou é o segmento nulo. Caso contrário, a sua abscissa é menos OP2, ou seja, aqui, ao contrário, na outra direção, OP2, o comprimento OP2, né, caso esteja na mesma direção e sentido, no mesmo sentido do eixo OY, é a coordenada do P2, é a ordenada P2, a ordenada do P, e caso o P estivesse mais para baixo, este OP2, este segmento orientado, seria um segmento orientado na direção, na orientação oposta. E, portanto, teria o OP2, o comprimento OP2, seria indicado como um sinal negativo, uma ordenada do ponto P. Então, as coordenadas do ponto P, no sistema de coordenadas x ou y, formam um par ordenado, o xy, que se indica pxy, em que o x é a abscissa e o y é a ordenada, obtidas como nós explicamos. Então, temos aqui a abscissa e a ordenada, né? O eixo OX é o eixo das abscissas, que é o primeiro eixo, o eixo OY é o eixo das ordenadas, que é o segundo eixo. Okay? Aqui tem o P1, P2, OP1, OP2, enfim, a mesma situação de antes, e nós sabemos que o comprimento deste aqui é a abscissa e o comprimento deste aqui é a ordenada. Usualmente a gente usa coordenadas cartesianas retangulares, ou seja, comumente se usa que OX é um eixo perpendicular ao Y, e ambos os eixos com unidade de comprimento igual, o que se pode chamar de coordenadas cartesianas retangulares no plano cartesiano alfa. Okay? Não muda, portanto, o procedimento para achar a abscissa e a ordenada do ponto P, neste caso, não muda, okay? Porque nós simplesmente tomamos de novo as retas paralelas, etc. A única coisa que nós fizemos foi assumir que
o OX é perpendicular ao eixo ao Y e que nós temos exatamente a mesma unidade de comprimento, uma unidade de comprimento comparável nos dois eixos. Bom, exemplo, localize no plano cartesiano os pontos A, 2, 0, B, 0, menos 3, C, 2, 5, D, menos 3, 4. Bom, 2, 0, nós temos que contar 2 no sentido positivo no eixo X e 0 no sentido, na direção do eixo Y. Então ficamos com este ponto aqui. O 0 significa que já não se move. Não é? B, 0, menos 3, nós temos que começamos na origem, né? Não nos movimentamos na direção do eixo X, ficamos no mesmo lugar, o 0 indica isso, e menos 3 movimentamos-nos 3 unidades no sentido negativo do eixo Y. Aqui está o B, 0, menos 3. C2, 5, 2 unidades na direção positiva do eixo X e 5 unidades na direção positiva do eixo Y. D, menos 3, 4. Menos 3, 4 significa que nós começamos na origem, andamos 3 unidades no sentido negativo do eixo ao X e 4 unidades no sentido positivo do eixo ao Y. De forma paralela, né? Aqui. Okay. Com este fundo, este gráfico, né? Como se fosse um papel milimétrico, fica bem indicado as paralelas, né? As retas paralelas ao eixo X e ao eixo Y, fica muito fácil nós vermos, né, que caem os pontos e as suas respectivas coordenadas. Isto é para observar que cada ponto tem uma representação única como um par de coordenadas cartesianas. Ou seja, a construção apresentada permite determinar a abscissa e ordenada de qualquer ponto dado no plano e vice-versa. Dado um par ordenado XY, a construção pode ser revertida para obter exatamente aquele ponto P que tem a abscissa X e a ordenada Y. Ou seja, para cada par ordenado de números reais x, y, existe um e um só ponto P do plano que tem a abscissa x e a ordenada y. Por isso, a gente diz que há uma correspondência biunívoca ou bijetiva entre pontos do plano e pares ordenados de números reais usando as coordenadas cartesianas. Okay? Então, o XY, não é uma forma, é uma etiqueta única para cada ponto do plano. E podem pensar assim, é um endereço, né, para cada ponto do plano. Posições relativas aos eixos, os quadrantes. Isso é uma linguagem comum, muito comum em geometria, que é muito usada. Então, os eixos OX e OY dividem o plano cartesiano em 4 regiões angulares, chamadas de quadrantes, que recebem os nomes indicados na figura. Então, temos aqui a origem, a intersecção dos eixos, o eixo OX, o eixo OY, então temos 4 regiões aqui. Com x positivo e y positivo temos o primeiro quadrante, e depois rodamos no sentido contrário com ponteiros do relógio. Este é o primeiro quadrante, este é o segundo, este é o terceiro, este é o quarto quadrante. Né? O ponto A, por exemplo, ele está simultaneamente no primeiro e no quarto quadrantes. O ponto B está aqui, está no terceiro quadrante. O ponto C está no primeiro quadrante e o D está no segundo quadrante, respectivamente. Okay? Neste caso, né, vamos introduzir, além dos quadrantes, vamos falar das bissetrizes. Tá? Então, A está no eixo das abscissas. O ponto B, está no eixo das ordenadas. C pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, que é a reta que corta o quadrante primeiro e o terceiro exatamente no meio. E o D pertence à bissetriz dos quadrantes pares, né? Que é aquela reta que é perpendicular à bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Esta reta azul aqui, que corta no meio o segundo, o quarto e o segundo quadrantes. Posições relativas dos eixos e das bissetrizes. Então, um ponto PXY pertence ao eixo das abscissas se e só se a sua ordenada é nula. Então, PXY pertence ao eixo das abscissas se e só se o Y é zero.
O ponto XY pertence ao eixo das ordenadas se só se a sua abscissa é nula, se só se o x é zero. Um ponto está na bissetriz dos quadrantes ímpares se só se as coordenadas são idênticas, x é igual ao y. O ponto pertence à bissetriz dos quadrantes pares se só se tiver coordenadas simétricas, o x for igual a menos y. Okay? Os eixos x e y também se chamam eixos coordenados. Também temos posições relativas especiais para retas paralelas aos eixos. Se uma reta é paralela ao eixo das abscissas, então todos os seus pontos têm a mesma ordenada. Se uma reta é paralela ao eixo das ordenadas, então todos os seus pontos têm a mesma abscissa. Também valem as recíprocas das duas propriedades. O conjunto dos pontos y igual a A tem todos a mesma ordenada. O conjunto de pontos com ordenada fixada A é uma reta paralela ao eixo das abscissas, é uma reta paralela ao eixo do x. O conjunto dos pontos x igual a A, pontos com abscissa fixada A, é uma reta paralela ao eixo das ordenadas. X igual a é uma reta paralela ao eixo dos y. Nós podemos observar isso, olhando aqui de novo, reparem, vamos olhar aqui nesta região. Se vocês pegarem o conjunto dos pontos que têm, por exemplo, x igual a 2, é este segmento aqui, que eu estou indicando aqui com esta seta, né? Este segmento aqui, de cima para baixo, x igual a 2, é paralelo ao eixo y. Ao contrário, se eu fizer y igual a 2, eu tenho esta reta representada aqui, com esta linha horizontal, e é uma reta, né, paralela ao eixo dos x, porque tem y constante igual a 2. Então, em seguida, nós vamos falar agora de distância entre dois pontos no plano usando as coordenadas cartesianas.